Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 62 de língua portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar a sufixação. Então, nós já estudamos a prefixação e, voltando 2 aulas atrás, nós compreendemos a estrutura da palavra, né? Radical, prefixo e sufixo, ok? Os objetivos para a nossa aula, então, são reconhecer os sufixos nas palavras e identificar quais palavras que são formadas apenas com os sufixos, ou seja, pelo processo de sufixação, bem como que vocês sejam capazes de formar novas palavras a partir do acréscimo de sufixos aos radicais. Muito bem. Peguem lá o caderninho de vocês, né? Lápis, caneta, borracha, já coloquem o assunto da aula, sufixação, para vocês irem anotando durante o tempo que nós vamos passar juntos, né? As informações principais que vão ajudá-los a fazer o exercício lá no finalzinho da aula. Vamos relembrar rapidinho o que é que nós já estudamos, né? Então, nós já estudamos anteriormente que o radical de uma palavra é aquela parte que não muda, que permanece sempre igual quando eu formo palavras derivadas que pertencem a uma mesma família significativa. Então, imaginando que eu vou pegar a palavrinha caderno e vou procurar o radical da palavra, que é que eu vou fazer? Eu vou formar derivados. Encadernação, caderneta, por exemplo. Qual é o pedacinho que vai se repetir nessas 3 palavras? Da letra C até na letra D. Este é o nosso radical. O que é o prefixo? Que nós frisamos bem na aula anterior, quando nós estudamos o processo de formação das palavras por prefixação. Pré quer dizer primeiro, então o prefixo é aquilo que eu coloco antes do radical, coloco primeiro. Tem alguma palavra aqui nesse grupo de 3 palavras que tem prefixo? Tem? Qual que tem? Encadernação. Olha o em aqui, eu coloquei antes do radical, é o prefixo, né? E o que é o sufixo? Aquilo que eu coloco depois do radical. Tem palavras aqui que tem sufixo? Sim, as 3, né? Ó, caderno, encadernação e caderneta, ok? Mais alguns exemplos de palavras com prefixo, ó, coloquei antes do radical. Desfez, desfez derivou da palavra fez. Então, o des é o prefixo. Refez, ó, novamente, é o mesmo radical com um prefixo diferente. E a palavra invisível, onde está o prefixo in, porque derivou da palavra visível. Então, aqui eu tenho radical e prefixo. E sufixo, olhem só, criancice, derivou da palavra criança. Então, eu tenho o radical e o sufixo, aquilo que eu coloquei depois do radical. Felizmente e bimestral, a mesma coisa. Peguei um radical, no caso feliz, e acrescentei o sufixo. Peguei um radical, bimestre, então até no R estaria igual, né? Radical, sempre aquela parte da palavra que vai ficar igual num grupo que pertence à mesma família significativa. Tem que ter relação de significado, né? Se bimestral é derivado de bimestre, né? Do B até no R é sempre igual, então é o radical. Portanto, o AL aqui é o sufixo. Então, prefixação é o que mesmo? Formação de palavras apenas com prefixo e radical, como triângulo, semicírculo e contradizer, por exemplo. E o que é sufixação? É muito simples também. O acréscimo apenas de radical e sufixo na palavra. É o contrário da prefixação, né?
Sufixação, lembra o quê? Sufixo. Então, a palavra que é formada por sufixação, ela vai conter apenas o radical e um sufixo. Olhem os exemplos. Felizmente, certamente, facilmente. O prof deixou em vermelho os sufixos e em preto o radical, né? Felizmente derivou de feliz, certamente de certo, de certa, facilmente de fácil. Então vejam que essas palavras contêm apenas o radical e um sufixo, né? Olhem mais alguns exemplos. Florista, motorista, diarista, ambientalista. Eu usei o mesmo sufixo, mas em radicais diferentes, né? Florista derivou de flor, motorista de motor, diarista de dia. Aqui precisou-se fazer o acréscimo do R, né, da letrinha R, para fazer a adequação sonora da palavra. Ambientalista de ambiental, de ambiente. Então vejam que novamente eu tenho o radical apenas e um sufixo. Mais alguns exemplos. Açucareiro, paliteiro, paneleiro, assadeira e caneleira. Vejam que aqui a prof também usou sufixos iguais com radicais diferentes. Olhem só. Eiro e eiro. Eiro, né? E agora o radical é que é diferente. Açucareiro derivou de açúcar. Paliteiro derivou de palito. Mas se eu escrever palito aqui embaixo, do P até no T vai ficar igual apenas, né? Por isso que o radical é até a letrinha T, ok? Paneleiro, derivado de panela, né? Do P até no L vai ficar igual. Portanto, o radical é do P até no L. O que eu acrescentei depois é um sufixo que eu usei para criar uma nova panela. Uma nova palavra a partir da panela. Uma nova panela, né? A panela é uma coisa e o paneleiro é outra, né, gente? Então, são palavras novas que você cria quando você pega o radical e acrescenta um sufixo, né? Dá para fazer uma nova panela? Dá, né, se quiser. E a assadeira, mesma coisa, né? Derivou da palavra assado. Mas o assado é uma coisa e a assadeira é outra, né? Então, quando você pega um radical e acrescenta um sufixo, o que é que você faz? Cria uma palavra nova pelo processo de sufixação. Então, anotem lá no caderninho de vocês. O que é o processo de sufixação? A criação de uma palavra nova através do radical e o acréscimo de um sufixo, beleza? Importante nós sabermos que, assim como os prefixos que nós estudamos lá na aula anterior, né? Os sufixos, eles também têm um significado. Olhem só. Taxista, urbanista, radialista e logista. Vejam que todas essas palavras, elas são formadas pelo processo de sufixação, né? Porque eu tenho um radical e um sufixo, e que todas essas palavras estão indicando uma profissão. Olhem que interessante. Então, o sufixo ista é indicador de profissão. Florista, por exemplo, né? Diarista, que a prof colocou lá no slide anterior. São profissões, tá? Que interessante, né? Mais um exemplo. Os sufixos que indicam o objeto. Olhem só. Banheira, focinheira, assadeira. Essas três palavras são formadas pelo processo de sufixação, porque eu tenho
um sufixo e um radical apenas. Não tem o prefixo, ó, não tenho nada antes da palavra para dizer que tem um prefixo também. Se eu for pensar, ó, banheira, derivou de qual palavra? Banho, né? Então, a parte que se repete é do B até no N, no NH ali, né? Então, esse é o radical. Agora, banheira é um objeto. Focinheira, derivou do quê? De focinho, tá? De novo o radical e o sufixo criou uma nova palavra que dá nome para um objeto. Assadeira, né? Novamente é um objeto. Os sufixos que indicam árvores, olha só que interessante. Pessegueiro, abacateiro, coqueiro. Pessegueiro, radical e sufixo. Então, é uma sufixação. Derivou da palavra pêssego, né? Abacateiro, derivou da palavra abacate, mas um abacateiro é diferente de um abacate, né? O abacate é a fruta, o abacateiro é a árvore. Então, esses sufixos aqui indicam árvores, né? Coqueiro, derivou de coco. Aqui também ocorreu a adequação ortográfica, né? Que antes era com C e virou com QU. Tá? Isso é norma da ortografia. Mais alguns exemplos. Sufixos que indicam modo, jeito. Olhem só. Francamente, silenciosamente, rapidamente. Perceberam que essas três palavras estão indicando um jeito, um modo? Entrou silenciosamente. Não, entrou rapidamente. Francamente, é o meu jeito, é o meu modo, né? Que eu estou reagindo. Mas essas três palavras também formaram-se apenas com o radical e o sufixo. Francamente, derivou de franco, né? Do F até no C ficou igual. Adequação sonora também aqui pelo A, né? Ou franca, se fosse uma palavra feminina. Silenciosamente, derivado de silêncio. E aqui também se fez a adequação sonora da palavra, né? Rapidamente, derivado de rápido. Então, eu tenho apenas radical e sufixo. Não tenho nada antes, ó, não tem prefixo. Então, é sempre sufixação. E os sufixos que indicam multidão, uma grande quantidade, né? Boiada, por exemplo, né? Muitos bois. Derivou de qual palavra? Boi. Então, eu tenho prefixo, radical e sufixo. Não tem prefixo, né? Podia ter prefixo? Posso ter palavras que têm os dois, né? Mas não é o caso. Meninada derivou de menina, né? Então, eu tenho apenas o radical e o sufixo. Piazada derivou de piá, né? Tem o radical e sufixo. Então, a sufixação sempre vai acontecer nesta estrutura, o radical e um sufixo, beleza? Importante, né? A prof vai ressaltar mais uma vez que assim como a prof disse para vocês que os prefixos são inúmeros e que a gente não estudou todos nesta aula, nos sufixos é o mesmo caso, né? A prof trouxe alguns exemplos para vocês. Sufixos que indicam multidão, sufixos que indicam modo, que indicam objeto, que indicam árvore, que indicam profissão. Mas os sufixos são inúmeros e durante os anos de estudo vocês vão conhecendo eles. Esse vai ser assunto que vocês vão continuar vendo. O que é que vocês precisam entender hoje? O que é a sufixação? O que é a sufixação? É aquela palavra que tem apenas o radical e o sufixo, ok? Olhem o último exemplo. Crueldade. Eu tenho o radical e o sufixo, só. Não tem nada antes do radical, não tem prefixo, né? Papelada, mesma coisa, né? Ó, apenas o radical e o sufixo. Dentista, apenas o radical e o sufixo. Então, isso é uma sufixação. Existem palavras com os dois,
Prefixo e sufixo? Sim. Vai ser prefixação e sufixação ou parassíntese? Vocês vão estudar lá no 8º, 9º ano, por aí, tá? Então, isso lá adiante vocês vão compreender. Por enquanto, entendam que tem a prefixação da aula anterior e a sufixação que nós vimos hoje. Vamos por partes. Beleza, gente? Então, anotem lá o resuminho para quem não anotou. Eu agradeço a atenção de vocês, sempre reforçando, né, de façam a atividade sobre o conteúdo para vocês se autoavaliarem, verem se compreenderam o assunto. Tem dúvida? Volta à aula e assiste novamente. Joia? Muito obrigada pela atenção. Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.